E estamos aqui para a terceira edição do nosso podcast Além dos Negócios. Uma honra falar com o Márcio Gomes, que é consultor de empresas, já tem uma vivência de mais de 20 anos, que simplesmente transforma negócios e faz acontecer, seja na confraria, nas empresas em que ele atua, aonde ele põe a mão, o negócio prospera. Você pode contar um pouco da sua história, Márcio? Quem é você? De onde você veio? Como que você chegou onde você está hoje, Márcio? Eu nasci em Jandaya do Sul, sou de uma família de 6 irmãos e venho do sítio. Sabe aquela história sofrida da maioria dos brasileiros? É a minha história, não é? E na roça, no sítio, é muito sofrido. Eu sempre entendi que lá não era o meu caminho. E aí, aos 12 anos, eu resolvi vir para a cidade. Então ali começou já uma mudança, né? Eu disse aos meus pais, que eu iria para a cidade para visitar um parente, uma irmã e tal, mas eu sabia que eu não voltaria, porque ali eu já tinha entendido uma coisa muito importante, mesmo aos 12 anos morando no sítio. A educação era o caminho para minha transformação, para minha virada de chave. E o que fazia você não estar contente lá no interior, na área rural onde você morava com a sua família, Márcio? Por mais que eu compreenda que o ambiente nos molde, ele molda a pessoa, eu entendia que era muito sofrido a vida. E eu desejava algo diferente. Por algum motivo, mesmo sem ter referência, sem ter um modelo de uma vida diferente, eu queria uma vida diferente, menos sofrida. Porque veio da área rural sabe o quanto é sofrido acordar de madrugada, vai até tarde né, do dia, da noite, trabalhando e para ganhar muito pouco, para sobreviver. E eu, por algum motivo, eu sabia que não era aquela vida que eu desejava. E eu entendia que o caminho, no meu caso, era a educação, era estudando para sair daquela vida difícil. E como é que foi essa trajetória, então, de transição, de passar a estudar, de sair da casa dos pais? Como é que foi esse processo de você chegar até uma cidade maior e de ter uma outra vivência, Márcio? Foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, porque no sítio era meio que isolado, não convivia com tantas pessoas. E quando cheguei na cidade grande, né, até então Cascavel, foi uma loucura, porque eu não entendia como funcionavam as coisas. Pode parecer até besteira para quem escuta e nos assiste agora, mas eu não entendia como funcionava um telefone público, porque onde eu estava não tinha um telefone público. Eu ficava encantado com as coisas, mas eu sempre fui muito observador. Eu aprendo rápido com as coisas. Eu poderia não saber como funcionava, mas eu ficava olhando e aprendendo. Então eu sempre aprendi muito rápido as coisas, mas foi um desafio muito grande. Inclusive ir para uma escola grande, que foi o meu caso também. Foi bem sofrido, mas eu não sou muito dessa palavra sofrida e difícil. Foi desafiador. Então sempre o desafio me fez superar todos os obstáculos que eu encontrei. E aí, qual era o meu desejo? Estudar, fazer uma formação, ter uma educação mínima para que eu pudesse ter uma condição de trabalho, ganhar mais dinheiro, enfim. Mas isso ainda aos 12, 13 anos. Até porque imagino que na sua família não tinha alguém que tinha uma educação formal na sua história, possivelmente, né? Não, eu fui o primeiro, exatamente, eu fui o primeiro a fazer uma formação acadêmica, então eu rompi barreiras. É muito comum as pessoas seguirem as trajetórias de parentes, de irmãos, as referências, né? Então alguém desbrava, alguém faz uma formação acadêmica e abre caminho para os irmãos seguintes. Então esse que desbrava, ele tem uma energia, ele tem um poder maior de fazer, de transformar. Eu não tive essa referência, né? Então eu fui o desbravador nesse caso da educação. Fui também em outros aspectos, mas a formação acadêmica foi o primeiro a buscar. Inclusive contra a vontade dos pais. Meus pais não queriam de maneira alguma. Meu pai dizia assim para mim, minha mãe também: para que estudar? Você vai ficar na roça, você vai trabalhar no sítio. No sítio não precisa educação formal, acadêmica e tal. Mas ele não sabia que eu não iria ficar na roça. Eu iria buscar outras oportunidades. E eu sabia que a educação, e ainda sei, que a educação, a leitura, a instrução é o caminho para superar as dificuldades, a pobreza, enfim, aquela questão toda. Porque era algo que você já tinha determinado para você mesmo, né? Talvez entre até aquilo que você comentou comigo há algum tempo atrás, de renunciar à pobreza, né, Márcio? De fazer um voto de renúncia, né? De ter realmente um propósito e de ir em busca daquilo, né? Você pode explicar melhor para a gente isso? Depois de toda essa reviravolta que eu passei, eu fui estudar o comportamento humano, fiz até uma formação nessa área
para entender por que algumas pessoas conseguem romper a barreira da pobreza, da dificuldade, e algumas pessoas não conseguem. Então, isso é um objeto de estudo que me interessa bastante. E aos 12 anos, então tem esse fato curioso, eu estava tão indignado, 12 para 13 anos, tão indignado com a pobreza, a dificuldade, mas quando eu falo de pobreza, é pobreza extrema. Não passava fome, mas por pouco, sabe? Aos 13 anos, de novo, né, contando parece uma coisa tão irreal, mas eu tinha 2 camisas. Hoje, os meus filhos não conseguem nem imaginar algo assim. 2 camisas velhas, naturalmente. Eu ia para a escola com aquela camisa todos os dias. Duas, né? Lavava uma, usava outra. Um calçado. Os meus filhos não compreendem isso, porque eles têm uma abundância de oportunidades, de roupas, brinquedos e tal. E um dia, indignado, eu escrevi uma carta de renúncia à pobreza. E renúncia à pobreza, não nasci para isso, eu desejo uma vida melhor, eu renuncio às dificuldades. Enfim, eu escrevi todas as minhas angústias naquela folha. E aí, por ingenuidade, eu fui mostrar para minha mãe, né? Olha, mãe, eu estou renunciando a essa pobreza, essa vida não é para mim. Eu achei, na minha ingenuidade dos 12 para 13 anos, que ela iria ficar feliz. Porque hoje, com o meu entendimento, eu ficaria feliz, né, se um dos meus filhos renunciasse à dificuldade e tal. Mas, para minha surpresa, ela ficou brava. E ela disse assim, a frase ficou repercutindo muito tempo na minha cabeça. Quem você pensa que é para renunciar à pobreza? Essa é a sua vida. Aquilo foi tão marcante, e isso foi tão impactante, que eu levei muitos anos para conseguir contornar aquela fala. Quem você pensa que é para renunciar à vida que nós te demos? Na visão dela, era o que ela conseguia proporcionar para você, né, Márcio, para os seus irmãos. Mas o que eu gostaria também de entender contigo é como que todas essas situações adversas e essas situações que poderiam ter te desmotivado e feito você sair do trilho desse objetivo, como é que isso funcionou para, ao invés de te desmotivar, trazer mais ânimo e mais, né, ênfase nesse caminho? Daniel, as pessoas, elas têm alguns objetivos na vida e quando tem alguns obstáculos acabam desistindo por N fatores, né? E eu sabia disso, que muitos desistiriam e mudar de vida era muito importante para mim. E eu decidi que eu teria uma vida melhor e faria tudo o que fosse possível dentro do que é o correto e ético para mudar. E de novo, né, por algum motivo que ainda eu não consigo explicar, eu sabia que eu precisava contornar 2 comportamentos. Na época eu não tinha um entendimento de crenças limitantes, eu não sabia disso. Mas eu sabia que eu teria que ter autoconfiança. Eu sabia disso. Então mesmo, olha só, é interessante isso. Algumas pessoas precisam de ajuda para sair da bolha da dificuldade, daquele ciclo de dificuldade, de sofrência, de problemas. A maioria precisa de ajuda, precisa de que alguém vá lá e a resgate daquilo. Outras pessoas não precisam, por algum motivo, que eu ainda não consigo explicar, não consigo entender, eu digo isso porque eu estudo isso há 20 anos. Algumas pessoas têm essa força de sair. E eu consegui, sozinho, me reprogramar ou me programar para mudar de vida. Então, eu dizia para mim o quanto eu era habilidoso, o quanto eu era confiante, mas eu não era na época. Imagina, eu vim do sítio, uma timidez enorme, uma dificuldade de comunicação com as pessoas. E aí eu dizia, eu sou bom, eu sou autoconfiante, eu sou inteligente. A minha conversa interna era enorme. E aquilo foi me transformando. Ah, mas tinha dificuldade? Todo dia, um monte de dificuldade. Eu ia para a escola, eu estudava, eu lia dentro das minhas possibilidades. Então, já lá nos meus 13 anos, eu entendia que eu precisava mudar a minha forma de pensar. Mas de onde vem? Quem te instruiu? Não teve uma instrução, foi um acaso. E volta de novo, né? Como que algumas pessoas saem da dificuldade sozinhas? Eu ainda não encontrei uma pesquisa que demonstre isso, né? Sai. E hoje, no dia a dia, com os meus clientes, alguns conseguem, sozinho, dar uma reviravolta e fazer coisas incríveis, mesmo diante de tantas adversidades. A maioria não. Então, novamente, lá aos 13 anos, eu entendia que eu tinha que mudar o meu jeito de ser. E tem uma curiosidade aqui que eu não contei para vocês. Eu vim do sítio, então, aos 13 anos, magrinho, pequeno, e fui para uma escola grande. Então, vocês imaginam as dificuldades que eu encontrei com os outros meninos. O bullying, né? De ser uma pessoa do interior, de ter o sotaque. E isso é muito comum.
E lá de novo, aos 13 anos, o que que eu entendi? Tá, eu sou uma escola grande, ou eu continuo aqui, ou eu volto para o sítio, para a roça, para um sofrimento enorme. A roça não é uma opção para mim, então eu vou ficar aqui. Tá, mas para ficar nessa escola, eu preciso mudar algumas questões. Olha só, 13 anos. Então o que que eu tenho que mudar? A minha forma física. Eu preciso ganhar massa muscular, porque eu entendia que a partir de uma forma física mais forte, eu teria autoconfiança e respeito. Pois bem, porque ali as brigas, enfim, escolas, a gente sabe como que é o ambiente, é difícil. É um desafio. Tá, então eu fiz umas barrinhas de musculação com concreto, montei uma mini academia em casa. E lá eu fazia, né, os meus exercícios físicos. Mas não era o suficiente. Novamente, eu entendi que eu precisava ir um pouco além para viver naquele ambiente hostil. Um ambiente hostil é preciso que você se molde. Ou aceita o sofrimento, o bullying, as dificuldades, ou você se sobrepõe. E você enfrenta. Eu sou de enfrentar as coisas. E aí vem o ponto que vocês não sabem. Eu fui fazer artes marciais. Então, eu pratiquei artes marciais por muito tempo. Muito tempo. E eu fiquei bom nisso. Isso me deu uma autoconfiança tão grande. Pratiquei karatê por muito tempo, pratiquei kung fu por muito tempo. E aquilo me ajudou a ganhar autoconfiança para superar os obstáculos. A partir do momento que eu ganhei forma física, que eu entendi e sabia me defender, eu fazia isso para defesa pessoal. A autoconfiança era grande e as pessoas entendiam isso. Então, a partir do momento que eu estava mais forte, mais autoconfiante em função das artes marciais que eu praticava, o bullying diminuiu. Sim, já era uma outra pessoa, né? Eu mudei. As pessoas à minha volta também me respeitaram de forma diferente. Então você percebe, né? Eu entendi que para viver naquele ambiente eu teria que ter uma mudança em mim. E eu fiz na época e faço isso ainda hoje. Né? Então eu analiso, olha, qual é a barreira que está dificultando a minha caminhada? Essa barreira. Então só tem um caminho, que é contornar. Ou desisto, mas desistir daquilo que é o meu desejo, aquilo que eu busco, não é uma opção para mim. E isso aos 13 anos. E outra coisa que vocês não sabem, hoje é diferente, as leis mudaram, mas eu comecei a trabalhar nas empresas com 13 anos. Então eu tinha a minha carteira assinada a partir dos 14 anos. Então estou quase me aposentando, se pode dizer dessa forma. Né? Então você percebe, né, que desde lá do princípio eu sabia, uma mudança física é importante, ter autoconfiança é importante, a educação é importante. Então foi ali a minha base, que eu entendi, que eu comecei a construir, mas eu não visualizava nada do que eu estou fazendo hoje. Era muito distante, né? E hoje eu compreendo outras coisas. E outra questão importante também, hoje o ciclo de mudança para os meus saltos, que eu tenho dado em termos de entendimento e até de ganhos financeiros e de materiais, ele é bem mais curto, é mais rápido. Na época era muito demorado, porque eu não tinha referência, eu não entendia como eu entendo hoje. Hoje, nas empresas que eu faço consultoria, os saltos, eles são bem rápidos, porque eu entendo que esse ciclo de aprendizado, você entende o que você deseja, o que é importante para você, empresário. Qual é o tempo para essa mudança, do zero a um status que você deseja? Antes era 10, 15 anos, que o tempo que eu levava para comprar uma casa, que já vamos falar disso. Hoje é 3 a 5 anos. É muito mais rápido essa construção e essa realização das coisas, sejam materiais ou não materiais. Claro, porque você tem, né, esse panorama de como fazer, sabe que você consegue e que é possível, né? E o que eu também tenho como aprendizado, que eu já venho agregando na minha história há muito tempo já, é de a gente não falar coisas que nos desabonem ou que não ajam de maneira pertinente para nós, que é muito daquilo que você comentou, de não falar que algo é difícil, mas de que é um desafio. Exato. E de estar sempre reforçando que a gente tem esse potencial de fazer algo que a gente realiza mesmo e de não ficar se martirizando frente às adversidades. Como que você colocou isso em prática na sua vida também há várias décadas aí, Márcio? E eu sempre procurei, né? Eu dizia que eu era o meu terapeuta. Eu dizia para mim como eu era, o quanto eu era corajoso, o quanto eu era habilidoso, enfim, porque eu sabia que era importante. Então, mesmo sem conhecer as técnicas de PNL, outras técnicas de programação ou de reprogramação, eu já fazia isso em mim. E faço até hoje,
Então, ali começou já de novo essa transformação. Aos 13 anos é um ponto de virada, porque ali tudo aconteceu. Se eu não tivesse feito essas mudanças lá, de autoconfiança, de reprogramação, de entender que a educação era o caminho, eu teria buscado uma outra forma. Talvez eu não tivesse a condição que eu tenho hoje, financeira e profissional. E aí, o quanto era importante eu saber o que eu queria. Então, eu sempre tive clareza das coisas que eu quero. Eu não trato, e aí vem as questões que às vezes é divergente de outros consultores. Eu não trato de metas, eu trato de desejo e de objetivo. Qual é a diferença? É o desejo que move. A meta, ela é algo fria, às vezes sem muito significado. O que transforma é o desejo. O desejo provoca uma energia tão poderosa que te leva a realizar o que você quer. Que é o sentir mesmo, né? Que não parte do cérebro, mas sim do coração, né, Márcio? Existe até uma fórmula, olha só, parece até irracional, até besteira, e para alguns talvez seja mesmo, mas a partir do momento que você sabe o que você quer, é interessante, né? Como que as coisas se materializam ou como que as coisas acontecem? Primeiro no pensamento. Agora pensa assim, olha, nós pensamos um monte de coisa o tempo todo e grande parte do que nós pensamos, nós dispensamos, nós esquecemos, né? Mas aquilo que é importante, ele se torna um sentimento. Então eu penso, digamos que eu queira comprar uma casa, que é o desejo de muitas pessoas, né? Então eu penso em uma casa e aquele pensamento vem. Ao mesmo tempo eu penso em outras coisas, mas as outras coisas se vão e a casa fica. Aquilo vira um sentimento e continua. Esse sentimento, ele vira um desejo. É ali que vira o desejo. Até chegar em ser um desejo é um caminho. Muito do que se pensa se dispensa. E aí vira um desejo. Aí, se esse desejo for importante para você, para mim, para quem, né, está buscando, você começa, muitas vezes sem perceber, criar ações para chegar no desejo. Mas só vamos ser e ter aquilo que você deseja e que for importante. Isso é muito sério. Só vamos realizar o que você desejar e for importante para você. O que não for, você vai dispensar. Aí volta outra questão. O que é importante para você? Quem vem de famílias humildes, pobres, enfim, que é o meu caso, não tem muita referência do que quer e do que ser. Olha só. Então, o que a gente sabe? O que eu sabia ser? Pobre e sofredor, porque era o meu ambiente. Mas, de novo, por algum motivo eu sabia que aquilo não era para mim. E sabia que a educação era o caminho. E fui estudar. Mas, de novo, o tempo que eu levei para entender o processo e construir era muito lento. Hoje é mais rápido. Então, esse é o caminho que eu sigo para fazer o que eu faço. O que eu quero fazer agora? Qual é o meu desejo? Clareza das coisas e sigo em frente para fazer. Possivelmente também entra nessa questão que você comentou da visualização, né? De ter a meta, o objetivo, sentir, de você conseguir ter uma clareza do que vai ser, qual é a cor do carro, como vai ser a casa, aonde que ela vai ser, qual é a forma de construção, né? Para você realmente se sentir proprietário daquilo, de ser algo que você já tem, não é que você vai ter, né, Márcio? Você já tem aqui, na cabeça. Mas tem uma coisa importante. Isso é importante para você? Um carro, uma BMW, uma Mercedes, enfim, seja o que for. É importante para você? Se for importante para você, você vai realizar. O que é importante para mim, para o Márcio? Casa. Porque quando, de novo, né, lá na infância, nós nos mudávamos de casa a cada ano. A cada ano, meu pai tinha uma habilidade muito grande em perder as coisas, em fazer negócios ruins. E eu olhava aquilo e dizia, mas não faz sentido nos mudarmos para uma casa ruim. Isso ano após ano. Então, casa para mim era importante. Por isso que o meu primeiro desejo material era uma casa, comprar uma casa. E hoje eu invisto em imóveis. Essa casa que eu fiz aqui, ela vem dessa fase de que nos mudávamos a todo tempo e eu queria ter uma casa sólida. Olha o quanto a nossa vivência na infância impacta o futuro, né? Quando eu fiz essa casa, que nós estamos aqui, que eu moro, os vizinhos diziam, mas vai fazer o quê? Um prédio pelas fundações? Olha só. Eu dizia, não, é só um sobrado. Mas por que tão sólido? Por que tão forte?
porque a minha base de casa lá na infância era frágil. Olha o quanto isso impacta. Então, eu sempre quis uma casa forte, firme, porque eu morava em casas bem simples, eu já morei em casa que o piso era de chão, as paredes eram de madeira, eu não me recordo agora a madeira, mas era frágil, qualquer vento derrubava. Então, a casa é firme, porque lá na infância, a fragilidade das casas que eu morava me impactou tão forte. Você vê, mesmo com a minha compreensão, ainda não houve a cura total daquele momento de sofrimento. Talvez nunca vai haver aquela cura. Mas eu criei meios para mudar aquele ambiente, porque eu sabia que aquilo não era para mim. Vocês percebem, né? O que nós vivemos na infância, muitas vezes, não se desaparece, não se cura. E nos determina o que nós vamos ser e ter no futuro. E aí entra outra questão que eu trato com as pessoas. Ou a gente transforma, ou faz parte daquele meio. Quando você transforma, na psicologia, chama de contra-script. Você vai lá e reescreve o caminho da sua vida. O meu caminho de vida, né, é como se fosse um teatro a vida. Não é? Nós representamos um papel. Esse papel que nós representamos, normalmente, ele é escrito ou tem a interferência dos pais. O meu pai queria escrever o meu papel de vida. Né? Então, qual era o papel de vida que ele escreveu para mim? Ele escreveu, na verdade, que eu moraria no sítio e iria ter uma vida lá na roça. Essa era a vida que ele escreveu. Olha, Márcio, então vai ser dessa forma. Você vai morar no sítio comigo e você vai ficar aqui comigo, né? E com a família e tal. E aí, eu reescrevi o meu papel. Eu disse para ele, com muito amor e carinho, não vou ficar no sítio. 12 anos na época, né? Você percebe que tudo gira em torno dessa fase da minha vida, que foi uma grande virada de chave. Aí ele disse, sim, você vai ficar, porque eu sou teu pai, e você faz o que eu mando. Olha que interessante, né? E tudo bem, eu concordo, com 12 anos, né? Os pais, né? Aí vem uma questão que eu trato com os meus filhos. Minha casa, minhas regras. Casa do meu pai, regras dos meus pais. Nossos pais, eles interferem na vida que nós vamos ter. Então, a psicologia chama isso de script. É como se fosse um teatro, né, que nossos pais escrevem o papel que nós vamos representar. Então, é muito comum quem vem de família humilde ter o papel da simplicidade, da pobreza, porque ele viu os pais fazendo aquilo, sendo pobres, sofrendo, trabalhando, ganhando pouco, ele tende a repetir, há uma tendência a repetir o mesmo padrão. Algumas pessoas quebram esse padrão. A psicologia chama isso, ou uma linha da psicologia chama isso de contra-script. Alguém, uma família de 3, 4, 5, 10 irmãos, ele reescreve esse papel. Eu reescrevi o meu papel. O meu papel que meu pai escreveu para mim era para morar no sítio, na roça, e ter aquela vida de sofrência. E aí eu disse não, né? Não disse bem assim não, né? Eu disse um não mais humilde, porque meu pai era rígido. Mas eu entendi que eu poderia escrever um outro papel. Que papel que eu escrevi então para a minha vida? Primeiro, da educação. Eu tenho que estudar. No sítio não tinha escola, então vou para a cidade. Na cidade tem mais oportunidades. Então, a partir daquele momento, eu fui reescrevendo o meu papel. Desde uma escola melhor, desde uma graduação, pós-graduação, eu fui entendendo esses aspectos. Um outro papel que ao longo da vida eu reescrevi é o quanto eu teria na minha profissão, né, já vamos falar disso, eu teria que entender de comportamento humano para que isso impactasse positivamente na minha carreira profissional. Entendi. O quão importante isso é, que é o que realmente faz a diferença nas empresas que você atua hoje, né, Márcio? Mas antes da gente entrar nessa temática, eu quero que você explique para nós como que foi a sensação e a experiência de comprar a sua primeira casa, Márcio, que é algo que você falou bastante, que das fundações aqui da sua casa atual, que é algo sólido e tal, mas como que foi a experiência de você ter o seu primeiro imóvel, Márcio? Essa experiência, ela começou traumática, né? O meu pai trabalhava em uma empresa, aí depois de muito tempo ele veio para a cidade também. Ele acabou ficando num sítio sozinho com minha mãe, e ele veio para a cidade e veio a atuar em uma empresa, trabalhou ali algum tempo, e essa empresa entrou em fase de falência, né? E aí, em um gesto ali de humanidade, o diretor-geral dessa empresa, ele deu as casas, eram 90 casas, ele deu essas casas para os funcionários mais antigos como pagamento pelo acerto e tal. 90 casas. Todos transferiram as casas, menos o meu pai. Então, olha as tragédias, né? Então, das 90 casas que essa empresa detinha ali para os funcionários,
eles deram como acerto para os mais antigos de empresa. E o meu pai também ganhou uma casa em troca do acerto, porque não tinha recurso, estava em falência a empresa e tal. Todos transferiram a casa, menos o meu pai. Na sua opinião, por que o seu pai ele não fez a transferência, Márcio, no período correto? Porque ele não tinha entendimento. Ele não tinha entendimento. E aí entramos em um outro fator, que é o perdão. Como ele não tinha o entendimento, não transferiu a casa, aí foi a casa rolada com massa falida, né, nos bens da empresa, e o banco requereu a casa. E aí nós tínhamos que sair da casa, não tínhamos para onde ir. Foi a fase mais desafiadora da minha vida, foi traumática. Não tínhamos para onde ir, não tínhamos como pagar um aluguel, porque meu pai faleceu na sequência, infartou, nos deixou um monte de problemas, dívidas e tal, e aquela casa com problemas, e de fato perdemos a casa. E aí né, enfim, na época eu trabalhava só, eu tive que pagar aluguel da própria casa. Nossa. Então, ali eu determinei que eu iria comprar uma casa. Era uma casa assim, esteticamente simples, bem simplesinha a casa. E aí eu juntei dinheiro, já comecei a ganhar um pouco mais, juntei dinheiro com muitos sofrimentos. Naquela época ainda era sofrimento, hoje não há sofrimento mais dessa forma, né? Hoje eu entendo como funciona. Trabalho bastante, mas não sofrido como era na época. E aí fui comprar uma casa. Essa é uma questão bem interessante. Tinham duas casas a ser compradas. Mesmo valor, pouquinho de diferença. Uma casa bem bonita, bem bacana, e uma casa bem simples, parecida com a casa que eu morava. Por incrível que pareça, eu comprei a casa mais simples, mesmo sendo parecida... Desculpa, a mais simples, mesmo sendo um valor parecido com a casa mais bonita. Eu comprei aquela casa simples, que chovia dentro, que era um caos, consegui comprar. E aí eu fui me perguntar, mas Márcio, por que você comprou essa casa simples, se a outra casa era mais bonita? Aí eu entendi o contexto e a crença, o programa do não merecimento. Eu ficava em frente àquela casa bonita que eu não comprei, que era um preço similar à casa feia que eu comprei. Eu ficava em frente àquela casa, no meio-fio sentado, conversando com Deus, né? Na época é algo que eu entendia, né? E dizia, por quê? Por que eu comprei essa casa mais simples, que eu moro, chove dentro, e eu não comprei essa casa bonita? Por quê? Por quê? Por quê? E ali eu entendi mais uma coisa. Você faz o que você sabe fazer. Você tem o que você sabe ter. Você é o que você sabe ser. Como que eu vou ter uma casa bonita se eu não sei ter uma casa bonita? Eu não tenho esse entendimento, esse merecimento. Ali eu compreendi isso. Foi uma outra virada de chave. E aí eu disse, ok, entendi. E agora? Agora eu vou comprar uma outra casa, que é essa que eu moro aqui. Então eu saí de uma casa ruim, na época, bem simples, né? Que não era o que eu desejava, e fui para uma casa de um valor 10 vezes mais. Ali eu coloquei em teste a minha capacidade de entender e de fazer as coisas. Então, ok, eu entendi, eu sei ter, posso ter o que eu sei ter, que era uma casa dos sonhos. O que eu fazia então? Eu ia nos bairros que eu queria morar, eu via uma casa padrão alto em construção, eu ficava em frente àquela casa e quando tinha chance, me permitiam, eu entrava na casa em construção para entender quais as emoções, qual o sentimento de ter uma casa como esta. 2 anos nesse processo, 2 anos entendendo como que é ter um imóvel de alto padrão, que para mim era importante. Quando eu entendi, eu construí essa casa aqui em menos de 1 ano. Parecia, matematicamente, a conta não iria fechar, porque eu não tinha os recursos necessários para fazer o que eu fiz. Uma casa de 10 vezes mais valor. Aí vem as determinações. Eu determinei que essa casa seria construída em 12 meses, construí em 12 meses. Nem um mês a mais, nem um mês a menos, 12 meses. Exato. Eu determinei que eu não teria problemas. Geralmente, quando pensa em obras, se pensa em problemas. Ah, vai ter problema, não sei o quê. É claro que tem alguns desafios pelo caminho, mas são coisas, né, foram mínimas. E eu determinei que eu teria o dinheiro suficiente para construir a casa. Naquele ano dessa obra, eu ganhei tanto dinheiro, que eu terminei a casa tudo à vista, não fiquei devendo nada. Foi bem interessante. E aí, após o término da obra, que era o meu desejo e era importante para mim, então, de novo, nós construímos aquilo que tem clareza do que quer e que é importante, a casa era importante. Quando eu finalizei a obra, tudo prontinho, os recursos começaram a reduzir
Tá se esvai porque você já não tinha mais Não tinha um uma propósito. clareza. Uhum. Não tinha um motivo para ganhar mais dinheiro. Olha que interessante isso, Daniel. Nós vamos ganhar, falando de dinheiro, né? Tanto dinheiro quanto for importante para você. Ah, mas eu quero X milhões. Tá, você quer para quê? A maioria das pessoas não saberia dizer. Por que você quer X milhões? O meu desejo era essa casa. Perfeito. Depois o meu desejo foi ter outros imóveis. E assim eu fui construindo. Você percebe? Então aquilo que você tem clareza e for importante para você, você vai construir. Eu não vou dizer com facilidade, mas vai construir no seu tempo, do seu jeito. E os desafios que vêm, os obstáculos, você vai contornando e vai seguindo, porque você sabe onde quer chegar. E a pessoa vai criando meios para chegar nas conquistas, seja da casa, do carro. Mas aí tem uma coisa muito importante. As conquistas materiais, elas passam pela tua profissão, pela sua capacidade e habilidade de ganhar dinheiro. Claro, é onde entra aquela questão de você conseguir ter uma empresa que prospera sendo empresário, né? E quando você comenta dessa questão de fazer uma determinação de ter um propósito, eu percebo isso muito na agência, né? De a gente conseguir ter, né, essa clareza na hora de superar desafios e de estruturar que a gente vai faturar X mil reais em determinado, né, período, né? E de, além disso, Márcio, a gente entender como que você consegue proporcionar essa virada de chave para tantos empresários no decorrer de algumas décadas aqui no Paraná. Como que você faz isso e realmente muda a mentalidade dessas pessoas e já transformou tantas empresas, Márcio? A minha carreira profissional, ela se deve bastante ao Sebrae. Então, eu tenho uma gratidão ao Sebrae imensa, porque foi a minha escola. Eu cheguei no Sebrae para avaliar uma empresa. Então, lá em 2000, eu vim de uma falência. Eu abri uma empresa e eu fali a empresa em 6 meses. Eu fali. Eu ouço assim, mas a minha empresa faliu. Não. Alguém fale aquela empresa, mas encarar dessa forma é doloroso. Então, lá em 2000, quando eu abri a minha loja e eu a fali, fiquei um tempo mal? Claro que fiquei, porque dá uma Mas sensação. quando você chama a responsabilidade, a visão muda, né? Aí gerou aprendizado. Fiquei uma semana meio depressivo? Fiquei, mas as contas continuavam vindo. E aí o que eu fiz? Então, eu entendi o processo. Falei por quê? Porque errei em vários aspectos. Não fiz plano de negócio, ponto comercial ruim, não tinha recurso financeiro necessário, enfim, N coisas. Hoje eu sou um especialista em plano de negócio. Olha só, as dificuldades nos levam a buscar oportunidades. Tá, pois bem. E aí, quebrei aquela empresa. Fiquei devendo um monte de dinheiro. Qual era a solução, então? Mais óbvio, arrumar um emprego. Mas o emprego, o salário não iria pagar as minhas dívidas. O que eu fiz, então? Abri uma outra empresa. Né? E naquela época, eu abria empresa, estruturava e vendia. Talvez vocês não saibam disso também. Eu criava empresa e vendia. Eu cheguei ao Sebrae dessa forma, eu fui ao Sebrae para avaliar uma empresa que eu estava vendendo. Então, em um período de um ano e pouquinho, eu abri 5 empresas. Abri, estruturei, deixei lucrativo e vendia. Mas olha que interessante, vendia por quê? Medo da falência. Sim. Olha que interessante. Você poderia continuar como sócio, né? Eu poderia continuar como sócio. Olha o quanto uma situação impacta. Eu entendi isso depois. Por que eu estruturo quando está bem eu vendo? Porque eu tinha medo de falir, porque a falência foi dolorosa. As dores ficaram por muito tempo. Aí eu fui no Sebrae dessa forma para avaliar a empresa. E aí expliquei, contei minha história lá para o gestor da época e ele me convidou para participar de um processo seletivo para consultor. E foi assim que eu iniciei a minha jornada de consultor. Eu não tinha a intenção, quero ser consultor de empresas. Nunca foi esse o meu... Não é que nunca foi, na época não era. E aí eu iniciei dessa forma. Aí, de novo, Daniel, o que eu entendi? Já que eu vou ser consultor, eu vou ser o melhor que eu possa ser. Então, uma das coisas que faz da minha profissão, eu estou há 20 anos, um pouco mais de 20 anos nessa profissão. Eu nunca precisei fazer marketing no meu trabalho. Raramente eu faço alguma coisa. A demanda que tem no meu trabalho é muito maior do que a minha capacidade de entregar. Mas por quê? Desde o começo eu tenho como uma característica fazer um trabalho diferenciado. Buscar a perfeição naquilo que eu me proponho a fazer. E não importa se é consultoria, se é medicina, arquitetura, engenharia, o que você faz, se propõe a fazer com o máximo de perfeição. Porque a partir disso você vai valer mais,
As pessoas vão se encantar com o que você faz, porque você vai se diferenciar e você vai prosperar, seja com qualquer profissão. Claro, algumas profissões, elas facilitam ganhar muito mais dinheiro, é óbvio, né, que é dessa forma. Mas eu entendi lá no início, em 2003, quando eu iniciei na consultoria com o Sebrae. Até porque eu tinha que honrar o Sebrae, confiar em mim. Então eu vou me tornar o melhor consultor que eu puder me tornar. Naquela época não tinha muita referência sobre gestão. Naquela época, isso é recente, 20 anos, mas era um outro mundo. A internet não era tão Não tínhamos internet nessa época que você pudesse acessar. Então eu lia todos os livros possíveis que eu encontrasse de gestão, para me tornar o melhor que eu pudesse me tornar. E aí, além disso, o que eu fazia e faço até hoje? Eu estudo, eu observo, eu desenvolvo métodos de consultoria. E por que, de novo, eu tenho uma demanda alta pelo meu trabalho? Porque eu me importo com os meus clientes, eles são importantes para mim. Eu me importo com a situação que ele está. Então, quem me procura geralmente, boa parte deles é para reestruturar, para reorganizar, ou às vezes até para sair de uma condição difícil. E aquilo é importante para mim, porque ele confiou em mim. E eu faço o meu melhor, eu faço o meu máximo, eu vou muito além do que era de fato o meu trabalho. Então, há um gasto de energia grande, porque esse é o meu propósito. Eu entendo, eu sei que a partir do momento que eu contribuo para reorganizar uma empresa e muitas vezes tirar da rota de falência, não tem a ver com o empresário em si só. Tem a ver com, às vezes, centenas de funcionários que se beneficiam do trabalho que eu fiz. Tem a ver, muitas vezes, com a família do empresário que está em depressão em função das dificuldades, porque quando entra em uma dificuldade financeira, isso abala a família toda. Eu sei porque eu passei por isso. Então eu me sinto, junto com esse empresário, responsável por essa reestruturação. Então eu vou além, eu me dedico. Então isso é importante para mim. É um propósito, contribuir para que essa empresa se mantenha no mercado. E aí mais outra questão que para mim isso é muito importante. Eu tenho uma admiração grande porque empreende. Empreender exige uma coragem gigantesca. É um desafio diário, É um né, desafio Márcio? diário. E no Brasil há uma hipocrisia tão grande que pune o empresário. O empresário é ruim, ele explora. Vai empreender para você ver. A grande maioria das empresas, no Brasil, mais de 90%, são pequenas empresas, onde, em muitos casos, o dono da empresa trabalha muito mais do que o funcionário e ganha menos. As pessoas que não estão nesse mundo que eu estou, eu vivencio a gestão todo dia. Eles não compreendem o quanto é desafiador para quem empreende e acha que ele é explorador. Não é, lógico que tem quem explora, claro que tem, em todos os segmentos tem, mas o pequeno empresário, o médio empresário, que é a maioria dos casos no Brasil, é uma vida difícil. Difícil mesmo no sentido de cada dia é um leão não para matar, que não se mata leão, mas para domar. Um martírio, né? É um sofrimento, até porque também nossa cultura é essa de sofrência, né? Mas volta aqui a questão inicial. Eu tenho uma admiração enorme por quem empreende, porque é desafiador. Ele transforma o meio que ele vive. E eu decidi, né, lá quando tive essa chance do Sebrae, a viver esse mundo de empreendedorismo, de gestão e fazer o meu melhor. Por isso que eu fui estudar finanças, marketing, e em especial mais ultimamente, nos últimos 10 anos, eu entrei a fundo no comportamento humano, a entender como que as pessoas funcionam, em especial os empresários, neste meio de gestão. E aí entra a questão, como que eu poderia ajudá-lo a mudar algumas chaves, a minimizar o efeito de algumas crenças, para que ele tivesse mais sucesso, para que ele tenha mais sucesso no empreendimento dele. E aí eu entendi uma coisa interessante, gente, que esse empresário, ele poderia, ou até precisaria, né, que é necessidade, minimizar as crenças de incapacidade e as crenças de não merecimento. Então, o que eu fazia na época e hoje, ainda mais sutil, eu faço e com mais habilidade, a mostrar para esse empresário o quanto ele é merecedor da prosperidade nessa empresa e o quanto ele é capaz, o quanto ele é autoconfiante, o quanto ele é habilidoso, e ele vai se transformando, não é só dizer para ele. Eu digo, o quanto você é habilidoso por ter aberto essa empresa, o quanto você é habilidoso por ter conseguido chegar até aqui. Mas e a partir de agora?
né? O quanto você está estudando, lendo, fazendo cursos, inovando, buscando informação para seguir. Em constante aprendizado, né, Márcio? Porque ele chegou até aqui com as ferramentas que ele tinha. Sim. E para ir para um próximo nível? Vai buscar mais informações. Além de buscar informações, uma outra coisa bem importante que eu tenho tratado com os empresários. Eles precisam, de novo, necessidade, buscar assessorias para que complementem aquilo que ele não tem habilidade. Assessoria em consultoria, assessoria jurídica, contábil, marketing. Qualquer área que ele não domina, ele precisa buscar pessoas e buscar os melhores. Aí eu ouço de vez em quando, mas Márcio, os melhores custam caro. Os piores custam mais caro ainda, porque não dá resultado. E tem que fazer mais de uma vez, né, Márcio? Exato. Busca os melhores. Aí onde tem o custo do tempo, que é aquilo que você não consegue mais voltar atrás, não volta. Né, Márcio? Tempo é vida. Perdeu aquele tempo, já era. Então isso eu tenho conseguido levar para os meus clientes. Buscam os melhores. Mas, Márcio, de novo, os melhores custam caro. Não, eles se pagam. Assim como a minha consultoria, eu sempre digo para o empresário, ela se paga, não é do seu bolso. Eu me pago. O trabalho que eu realizo gera recurso muito além daquilo que eu cobro, muito além. E assim deve ser com todo profissional terceiro que vem para te ajudar, para contribuir com você. Ele se paga, se ele for bom. Se não, aí é tempo perdido. Exato. E você poderia destacar para nós algum case de sucesso, de virada de chave, em que a empresa ela estava em vias de entrar em concordata, em falência, e de agora estarem faturando alguns milhões de reais por ano, Márcio? Sim, eu não posso dizer nome de empresas por questão ética, mas eu vou contar um caso. Um dos casos mais desafiadores que eu atendi foi o primeiro caso de falência da minha carreira profissional. E eu entrei de gaiato no navio. Eu não sabia que estava em dificuldade. Isso foi há 15, quase 20 anos, lá no começo da minha carreira. Um amigo, consultor, me convidou para atuar com ele em uma empresa que ele estava atuando e não estava conseguindo. E eu, muito ingênuo, fui lá para salvar, ajudar esse amigo. Não salvar, ajudá-lo, né? Eu não sabia da situação que estava. E aí, assinei o contrato e iniciei o trabalho. Assim que eu iniciei, esse meu amigo se desligou da consultoria e me deixou na situação crítica. E aí eu fiz uma análise dessa empresa e ela estava em falência. Estava com uma dívida milionária e a margem muito baixa, venda baixa, enfim, todos os sinais de falência. Sem crédito e a família em depressão, já em situação crítica, emocional. E aí eu tinha alguns caminhos. Um caminho era rescindir o contrato, como fez o meu amigo, e sair fora. Mas eu não fujo à luta, assim, porque era uma luta mesmo na época, Hoje é um desafio mais fácil. E aí estava em falência já. A chance de sucesso era próxima de zero de recuperação. E esse empresário me perguntou, ele me fez uma pergunta muito séria. Ele disse, Márcio, tem solução? Se eu dissesse que não, não teria. Se eu dissesse que sim, eu seria corresponsável. Teria que estar juntos. Eu disse para ele o seguinte, você acredita que você consegue faturar 3 vezes mais e dobrar sua margem? Olha só, parecia algo impossível. Aí ele disse assim, Márcio, eu tenho escolha? Eu disse, tenho, você pode desistir. Ou pode enfrentar e eu estou contigo. Ok, então eu acredito. E mais uma pergunta eu fiz para ele, que faz toda a diferença. A sua família está unida nesse projeto? Em especial ele e a esposa. A sua esposa está contigo ou você está sozinho nessa jornada de recuperação da empresa? Aí chamei o casal e disseram, Márcio, nós estamos juntos. Levamos 7 anos para pagar todas as dívidas e dar reviravolta. A partir do momento que ele acreditou, lógico, aí treinamos a equipe, melhoramos os produtos, dobramos a margem, porque a margem era insignificante, e para surpresa dele, dobramos as vendas. Hoje a empresa fatura milhões por ano. Na época ele teve que vender a casa, vender todos os bens que tinham, e o desapego da casa foi um desafio para a esposa, que tinha a casa dos sonhos na época, e abriu mão da casa em função da empresa que era a fonte de renda. E ali nós conseguimos iniciar um processo de mudança. Ali eu entendi o quanto acreditar era importante, o quanto estar juntos, unidos era importante. Levou um tempo? Levou. Quase 7 anos para zerar tudo. E hoje é uma das melhores empresas do segmento dele na região toda e fatura milhões.
e são meus amigos. Esse foi um dos primeiros cases de recuperação que eu enfrentei. Depois disso vieram tantos, né? E essa me preparou tanto para as que viriam a seguir, né? E eu sou grato a eles pela confiança e pelo aprendizado, porque sempre que eu estou em um processo de consultoria, nos mais desafiadores, os mais complexos, eu estudo o que aconteceu. Eu implanto os processos, eu entendo os comportamentos e vou ajustando conforme a necessidade, sempre com muito amor, respeito, carinho, explicando o que é preciso ser feito, né? Nunca invasivo. E é um projeto que eu me dedico para a recuperação. Aquilo é importante para mim, até porque é o meu nome, né, que está em jogo. E eu percebo também, Márcio, que você tem uma facilidade de se conectar com as pessoas certas, de fazer essa roda girar de maneira muito impressionante. Eu fico muito contente em ter essa amizade contigo aí, que, né, se a gente for trazer esse paralelo de como que a gente começou a ser amigo, foi por conta de um trabalho bem realizado com o Dirceu Soligo, depois de eu ter colaborado com você numa intercorrência que você teve no seu Instagram, e de ter feito isso sem nenhuma intenção de ter um retorno financeiro, ou de uma amizade, ou de algo qualquer nisso. Foi realmente uma doação e uma forma de te ajudar nesse momento que você estava, né, com aquela dificuldade. Né? E aí eu queria entender com você também, Márcio, qual é a importância da caridade, da gente fazer essas doações sem esperar nada em troca para o mundo, para o universo, de fazer isso para as pessoas. A palavra que eu uso é cooperação. É a palavra, uma das mais importantes nessa fase que nós vivemos agora, é a cooperação. Sempre que eu tenho a oportunidade e for importante para mim e para a pessoa, eu coopero. Ah, coopera sempre? Não. Não é ajuda, é cooperação. Se eu for ajudar, eu estou dizendo que o outro é incapaz. Às vezes é incapaz, há situações que é ajuda mesmo, mas no âmbito geral é cooperação. Então, sempre que há uma oportunidade, eu coopero com o outro. Por quê? Porque eu entendo que a partir disso nós ficamos mais fortes. Eu coopero contigo, você coopera com o Alexandre, que coopera com o José, com a Maria e assim vai. Foi por isso que também eu criei a confraria, a dos homens, a das mulheres, criei o Mentes Milionárias, para que possamos cooperar um com o outro. A partir do momento, Daniel, que eu entendo que se eu coopero contigo, nós ficamos mais fortes, a roda gira em outra velocidade. E cooperar contigo, muitas vezes, não me custa. Lógico, é meu tempo? É meu tempo. O que acontece a partir da cooperação? Volta para mim. Nem sempre você, com quem eu cooperei, vai cooperar comigo, mas às vezes acontece. E o que acontece também na minha cabeça quando eu coopero? Isso mostra, né, isso eleva a minha autoconfiança, mostra o quanto eu sou capaz de contribuir com o outro, e sem deixar meu ego grande, é o cara. Não, não é. É apenas uma cooperação naquilo que eu entendo e domino, porque para você é importante, naquele momento foi importante, você ter cooperado comigo, com o meu Instagram que foi hackeado, foi importante, e você fez de bom coração, foi perceptível que você fez de boa fé e bom coração, e eu faço da mesma forma. Eu coopero sempre que possível com as pessoas de bom coração, eu faço com o meu bom coração, né, com amor e carinho, e se o outro replica ou não, é com ele, mas geralmente replica, porque novamente, né, eu tenho um desejo, eu prefiro me conectar e atuar com pessoas boas, pessoas que fazem a roda girar, pessoas que cooperam. Isso é importante para mim. Se a pessoa coopera com os outros, isso me dá uma outra satisfação em cooperar com ela também. Perfeito, Márcio. E como que estar à frente aí já 41 encontros da Confraria Homens de Negócio? Como é que é essa situação, Márcio? A confraria foi criada para cooperar com um amigo, olha só. Esse amigo, ele me pediu um plano de negócio. Márcio, eu quero iniciar um negócio na área de vinhos e tal, e você me ajuda? Eu falei, claro que sim, imagina, ele é da área, enfim, de outra área, da área de saúde. E aí eu disse, olha, que tal a gente iniciar uma confraria primeiro, para entender um pouco mais do segmento, tal. E começamos a confraria com esse objetivo da cooperação. E a coisa deu tão certo, e aí passou um tempinho, uns 3, 4 meses, ele desistiu do negócio. E aí, de novo, né, qual seria uma lógica? Desfaz a confraria. Porque eu não sou um conhecedor de vinho. Do meu segmento, na consultoria, eu estudo, eu aprendo, eu busco a informação no nível acelerado.
Sobre vinho, eu sou um iniciante. E eu confesso que eu não me dedico tanto em aprender. Eu aprendo na confraria, aprendo com o sommelier e tal. E aí eu percebi, até pela minha rede de contatos, eu trouxe para a confraria empresários. E eu percebi o quanto para eles era importante se reunirem para falar de vinho, de culinária e de negócios. E de repente um queria convidar um outro e tal, e fomos tomando uma forma tão grande. E aí chegou um momento que não dava mais para simplesmente dizer, olha, vamos parar com a confraria, porque para eles era importante se reunirem para apreciar um bom vinho, uma boa culinária e falar de negócio e cooperar um com o outro. Então a confraria ela tem essa filosofia da cooperação. Nós sim gostamos de vinho, apreciamos um bom vinho, uma boa culinária, mas nós gostamos de falar de negócios, de cooperar, de contribuir, de aprender. Tanto que na confraria, todo encontro, alguém conta uma história, né? Como que virou a chave, o que ele aprendeu, o que ele tem para nos ensinar sobre um negócio. Então a confraria é sobre vinho? É sobre culinária? É. Mas é sobre negócios, é sobre pessoas de bem, homens de bem, que se reúnem para cooperar entre si, sobre negócios, para que possamos juntos prosperar, ganhar mais dinheiro, gerar empregos, gerar renda, gerar impostos, enfim, contribuir com o nosso meio. Perfeito, Márcio. É uma satisfação, né, poder contar com a sua participação aqui no nosso podcast. E eu quero entender, você tem mais alguma coisa que você gostaria de agregar naquilo que você já viveu na sua vida, que você quer deixar de mensagem para as pessoas que estão nos vendo aqui, Márcio? O que eu posso dizer? Que faça a diferença. Vai e faz. Transforme o meio em que você vive. Em especial, o empreendedorismo, os negócios, é uma das formas. Mas faça com consciência. Não abra uma empresa para ver o que vai acontecer. Abra para gerar prosperidade, para ganhar dinheiro, para gerar impostos, gerar emprego, faz plano de negócio, faz a coisa certa. Ou se não tem esse desejo de abrir um negócio, você é colaborador de alguma empresa, faça o teu melhor, seja o melhor colaborador que essa empresa já teve. Se a empresa não reconhecer o teu trabalho, vai para uma outra, até você encontrar uma empresa que de fato te reconheça. Então você não precisa ter um negócio exatamente para ser próspero. Você pode ser próspero sendo colaborador de alguma empresa, desde que você seja bom no que você faça, talvez o melhor. Essa é a mensagem que eu deixo. Se dedique no que você faz. Faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda, e assim é sempre. É uma constante, É uma né, constante você fazer o melhor e você ser bom no que você faz. Perfeito. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abração e tudo de bom. Valeu!